paz do nosso amado Mestre Jesus possa habitar o coração de todos. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, ainda no capítulo 27, Pedi e obtereis. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o item chamado preces inteligíveis. E eu vou tentar associar as reflexões desse tema com algumas informações que eu fui encaminhado a ler, que é do livro Autodescobrimento, né? Uma busca interior, que é um livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, que ela faz uma correlação, não direta, mas na minha interpretação a respeito do tema, eu vi que tem total relação com o tema da noite, que é as preces inteligíveis, porque a gente precisa compreender algumas informações que correlacionam diretamente ao que seria essas preces inteligíveis, como deveríamos fazer essa prece. E Joana de Ângeles traz essa reflexão, trazendo um olhar mais biológico, genético, anatômico, e eu vou tentar trazer essas informações numa linguagem mais acessível, para que a gente compreenda qual é essa relação do pensamento, da mente, do espírito, das questões genéticas evolutivas com esse capítulo de preces inteligíveis. Primeiramente eu vou fazer a leitura e em seguida eu vou fazer as reflexões do tema da noite de hoje. Item 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa linguagem que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem, do número daqueles que só entendem a sua própria linguagem, responderá amém, amém, no fim da vossa ação de graça, já que ele nem entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa linguagem que elas não entendem não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia nenhuma. Será repetida como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. E ele faz uma referência ao capítulo 28, item 2, aqueles irmãos que quiserem dar uma lida depois do capítulo. E agora, iniciando as reflexões, como eu falei anteriormente, eu vou tentar trazer uma reflexão associada ao livro Autodescobrimento, de Divaldo Franco, com Joana de Ângeles, para que a gente compreenda o que seriam essas preces inteligíveis. A própria leitura e o próprio texto, propriamente ditos, eles já são autoexplicativos. Kardec já traz a explicação do que seriam essas preces inteligíveis, como é comum as pessoas fazerem, associarem. E, primeiramente, a gente precisa compreender o que nós, seres humanos, somos, do que nós somos formados, do que nós temos, né, por dentro desse arcabouço aqui material. Então, a gente sabe que é formado por um espírito, tem o perispírito, isso eu vou trazer os conceitos básicos, certo? Não vou me aprofundar tanto nessa questão.
Mas a gente sabe que o espírito tem uma relação direta com a matéria, que a mente e o perispírito estão interligadas e que as nossas emoções vão interferir diretamente no nosso corpo físico. Então, o nosso pensar é muito importante, a maneira ao qual pensamos, ao qual transmitimos essa energia, porque ela vai refletir diretamente no nosso corpo físico. É tanto que nesse texto, nesses capítulos, Joana de Ângeles traz as inúmeras enfermidades que o nosso pensamento pode causar, né, devido a essas energias baixas, a essas energias negativas. Então, é como se fosse um reflexo. Tudo aquilo que a gente pensa vai interferir diretamente no nosso corpo e no corpo de outra, né, de outra pessoa ao qual estamos mentalizando. E outros conceitos é que o pensamento ele não é advindo do cérebro. O cérebro, a carne, a estrutura anatômica e fisiológica, o pensamento não vem desse órgão, certo? O pensamento sempre vai vir do espírito. O cérebro ele funciona como armazenamento, como organização desses pensamentos, para que aí essas informações sejam executadas pela nossa mente. A nossa mente vai ser como se fosse um canal de transporte. E aí eu vou falar mais na frente qual a relação da nossa mente com esse tema da noite de hoje. Por que eu estou trazendo esses conceitos? Então, primeiramente, temos essa relação de que o pensamento vem do espírito. Segundamente, que o órgão, o cérebro, ele funciona como um armazenador. Ele vai armazenar esse pensamento, essas informações, para em seguida poder executar, para que a gente consiga realizar a nossa comunicação. E aí ela traz dois termos bem interessantes, que é cerebração e filogenética. Quando a gente lê de início, a gente fica logo assustado, né? Mas o que seria essa filogenética? Se a gente for resumir de uma forma bem simples, seria a evolução das espécies. Então, desde as plantas, por exemplo, algumas plantas que não davam frutos, que não tinham folhas, foram se desenvolvendo ao longo dos tempos e se transformaram em plantas que deram frutos, que deram folhas. Então, essa parte da filogenética nada mais é do que uma herança, do que aquilo que vai sendo desenvolvido. E se a gente correlaciona isso com nós, espíritos, somos espíritos que estamos em trabalho de evolução. Então, a gente procura a nossa evolução e temos dentro de si essa herança genética no nosso corpo físico. Por quê? Porque à medida que a gente vai evoluindo, o nosso espírito, o nosso perispírito, ele vibra de uma maneira mais evoluída comparado ao anterior. E essa vibração e essa correlação direta com o nosso corpo físico vai fazer com que algumas habilidades, inteligências, capacidades sejam descortinadas. E isso nos permite, por exemplo, conseguir pensar de uma maneira mais positiva. Isso nos permite, por exemplo, vibrar de uma maneira mais positiva. Se a gente for pensar bem, temos um grande exemplo que é Chico Xavier, né? Então, Chico Xavier é um exemplo de uma pessoa que pensava positivo, que tinha o amor no seu coração, que independente das enfermidades, ele mantinha sempre o seu bom humor, porque ele já tem essa genética, ele já tem essa herança espiritual evolutiva, que isso vai interferir diretamente no nosso pensamento, porque em algumas ocasiões a gente vem com uma herança negativa, a gente ainda vem com alguns sentimentos que precisam ser trabalhados nessa encarnação, como o orgulho, o egoísmo, que de certa forma vai interferir diretamente no nosso pensamento. Porque se ainda estamos enraizados, por exemplo, no orgulho, no egoísmo, como é que a gente vai estar pensando? Será que já temos a capacidade de perdoar aquele irmão, de conseguir modificar isso? Então, o nosso pensamento, será que ele vai estar sendo positivo? E a gente sabe que o pensamento é muito importante quando a gente fala da prece. O pensar, ele é o principal ato da prece, e não a sua comunicação verbal. E aí, essa parte da genética é muito importante porque vai acontecer a cerebração, que nada mais é do que a ativação do órgão que eu falei anteriormente, que é o cérebro. Então, à medida que nós estamos evoluídos, a gente consegue atingir outras áreas cerebrais que nos permite desenvolver essas inteligências, nos permite desenvolver habilidades
E isso tem uma correlação direta com a nossa evolução. Então, à medida que evoluímos, o nosso pensamento é condicionado a estar em um estado vibracional mais elevado, certo? E aí, como é que a gente vai correlacionar isso? Se a gente pensar bem, temos diversos meios de comunicação. Temos a nossa comunicação verbal, que é o conversar, que é o falar, são os nossos gestos. Então, a Libra, por exemplo, é um meio de comunicação através dos sinais, né, dos sinais gestuais. Temos os sons, os diversos sons que são emitidos, é um meio de comunicação também. E também temos aquelas que não são tão conversadas, vamos assim dizer, mas que também são meios de comunicação. As ondas eletromagnéticas, a radiofrequência e a nossa tão falada no espiritismo vibração. Que eu conversei até com o Painho hoje mais cedo, que se pessoas estão sintonizadas, por exemplo, em uma frequência de rádio diferente, vamos dizer que eu estou com rádio aqui e Antônio lá na casa dele está com rádio. Se a gente não sintonizar a nossa frequência, a gente não vai conseguir se comunicar através do rádio. A mesma coisa é com a vibração. Se a gente não sintoniza a nossa vibração com aquilo que a gente almeja, a gente não vai conseguir atingir aquilo de certa forma, diretamente. Então, isso é importante saber porque alguns irmãos que não se encontram no estado vibracional adequado acham que a prece pode ser utilizada como uma ferramenta de tapar buracos. É um termo meio grosseiro, mas é o que a gente percebe por aí. Então, o irmão que está necessitado, que não tem condições de emanar os seus fluidos, muitas vezes fica à mercê da espiritualidade por achar que a prece é uma ferramenta que deve ser utilizada de qualquer maneira, certo? Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Porque, como já foi falado anteriormente pelos nossos irmãos, a prece ela deve vir do coração, ela tem que estar relacionada com o nosso amor, com aquilo que vem do nosso âmago, do nosso íntimo, do nosso coração. Ela não pode ser utilizada como uma forma de você, em qualquer problema, utilizar a prece. Vou fazer uma prece. Porque aí ela vai se tornar exatamente aquilo que o capítulo traz, que são preces que nada mais são do que palavras vazias. São palavras utilizadas sem intuito ou objetivo nenhum. É como se fosse um pagamento de uma dívida. Então, você faz preces longas, palavras bonitas, sobe, como falou anteriormente, que não devemos subir palanques, aí sobe palanques para dizer que você está fazendo uma prece, e acaba que você não tem nenhuma relação, o seu pensamento ele não está sendo direcionado, a sua vibração não está sintonizada, e você apenas está falando palavras vazias. E como é que a gente correlaciona também aos ensinamentos do Cristo? Como eu falei anteriormente, o nosso pensamento ele vem do espírito, que é armazenado no cérebro e é exteriorizado, ou seja, a nossa mente vai exteriorizar esse pensamento de diversas formas, seja pelos gestos, seja pela linguagem, seja pelos nossos atos. E isso vai estar de acordo com a nossa evolução. Então, aquilo que pensamos vai estar de acordo com a nossa capacidade de ser melhor ou não, e aí os nossos atos vão estar diretamente ligados com isso que a gente pensa, com isso que a gente mentaliza, certo? Então, quanto mais evoluído, ou quanto mais for trabalhado a sua evolução, mais os seus pensamentos vão estar correlacionados a fazer o bem, as coisas positivas. Então, no seu dia a dia, como é que você trabalha os seus pensamentos? Porque a gente sabe que os nossos pensamentos, eles têm poder, né? Então, falar da frase. Não é só o falar, mas o pensar também ele tem uma relação direta com aquilo que a gente pode desejar ao próximo, o mal, o bem. E é tanto que quando a gente analisa, por exemplo, como é que Jesus traz e como as Bíblias trazem, é que nós devemos ter a oração, a prece do coração, do amor, mas também precisamos utilizar as nossas capacidades mentais e intelectuais. Na Bíblia de Jerusalém, existe nessa passagem, a da carta de Paulo aos Coríntios, da palavra inteligência. Isso na Bíblia de Jerusalém. Ele fala várias vezes que precisamos rezar com o espírito e com a inteligência. Porque não adianta você chegar num público X
E por mais que você tenha o objetivo, por mais que você tenha a bondade de estar fazendo aquela prece do coração, você não coloca aquelas palavras numa linguagem acessível para que aquelas pessoas se conectem a você. Então, como é que elas vão ser ajudadas se elas não conseguem nem ao menos se conectar àquilo que você fala? Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que fazem preces longas demais, que romantizam demais a prece, que acham que a prece é um teatro, que você tem que ficar gesticulando e tem que estar fazendo poemas, quando esquecem do principal papel da prece. Até porque quando a gente está fazendo uma oração, uma prece, é mobilizado muitos irmãos espirituais que vão nos auxiliar, que vão auxiliar aqueles irmãos que estão nos mentalizando. Então, precisamos ter cuidado quando vamos realizar essas preces, principalmente com o nosso pensamento. Né? Onde é que a gente se encontra agora de evolução? Onde é que a gente se encontra de pensamento? Será que o que eu tenho agora está adequado para eu estar pedindo auxílio àquele irmão? Se eu mesmo estou necessitado, se eu mesmo estou precisando, será que eu vou estar emanando bons fluidos àquele irmão? Porque a gente sabe que estamos todos conectados em um fluido universal, que ele não tem limites, ele não tem delimitação. Então, o meu pensamento ele pode chegar nos Estados Unidos, no México, ele pode chegar em qualquer região, desde que eu pense de bom coração. Então, se eu penso bom, vai chegar, e se eu penso ruim também. Né? Tudo aquilo que eu desejo ao próximo, eu vou estar mandando energias a ele. E isso precisa ter esse cuidado, essa maneira como vamos pensar naquilo que a gente deseja. E na Bíblia do Peregrino, ele já traz uma palavra diferente. Enquanto na de Jerusalém ele traz que temos que rezar com o espírito, ou seja, com esse nosso íntimo, com aquilo que é o proveniente do nosso pensar, que é o espírito, e com a inteligência, a do Peregrino traz que devemos rezar com o espírito, com a mente. Por quê? Porque tanto a mente como a inteligência estão interligadas com aquilo que vamos externar. Então, como é que a nossa linguagem está sendo externada? Como é que aquilo está chegando às pessoas que se encontram ao meu redor? É que nem o trabalho, a vibração à distância que a gente faz. Geralmente a gente fala o quê? Meus irmãos, vamos serenar os nossos pensamentos, vamos nos conectar. Para se conectar, temos que estar dispostos a isso, precisamos estar relaxados, precisamos esquecer os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, precisamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Então, isso tem uma relação direta porque nós vamos externar uma das nossas linguagens que eu falei anteriormente, que é a vibração. Isso é uma forma de linguagem. A maneira que eu vibro é uma forma de expressão, de linguagem. É uma forma que o meu pensamento está sendo exteriorizado. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de preces inteligíveis, que são aquelas preces que não têm um objetivo, que são palavras vazias, que você está externando nada mais do que uma romantização, que são palavras que não atingem o público, precisamos externar aquilo que vem do nosso íntimo. Por isso que quando Jesus fala que precisamos rezar com o Espírito, que é o nosso íntimo, que é a nossa estrutura, que é imortal, que procura a evolução, precisamos utilizar também as nossas capacidades mentais, as nossas capacidades intelectuais, para compreender que cada público, que cada pessoa tem sua individualidade. Cada pessoa vai receber uma informação, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, eu não posso fazer uma prece igual para todos, porque cada um tem sua necessidade diferente. Então, como é que eu vou fazer para uma pessoa que tem um sofrimento X, a mesma prece que eu faço para uma pessoa que tem um sofrimento Y? Isso são nada mais do que você está usando de repetições, de você estar achando que a prece é um texto pronto. Então, precisamos ter esse cuidado. A prece, ela deve vir do nosso íntimo. Toda aquela prece, ela vai ser externada de acordo com o nosso pensamento. Quanto mais amor, quanto mais caridade, quanto mais carinho a gente colocar nas nossas palavras, no nosso íntimo, de maneira que seja compreensível a todos que estão ao nosso redor, mais essa prece vai ter um efeito benéfico. E para finalizar, eu vou trazer só uma leitura, só um trecho
desse mesmo capítulo, Autodescobrimento, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, quando Joana de Ângeles traz o seguinte parágrafo. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades que empregam, segundo o seu livre-arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa e de onde retira os proventos para a sua própria sustentação. Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade no seguinte pensamento, que é o que São Inácio fala tanto: a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, portanto, como se semeia, da mesma forma se colherá. Então, assim como pensamos, pode ser um reflexo no nosso atraso de evolução. E assim, as nossas preces deixam de ser preces amorosas, deixam de ser preces que têm um objetivo, deixam de ser preces que são carregadas de boas energias e se tornam nada mais, nada menos do que palavras vazias. Precisamos entender o sofrimento de cada um, porque cada um tem a sua obra, cada um tem o seu fardo, e a gente não pode transformar a prece como algo repetitivo, como algo que vá solucionar todos os nossos problemas. Se aquele sofrimento é necessário para a nossa evolução, precisamos compreender isso. É como uma história que tem, não me reporto agora, mas eu não sei se foi, acho que foi aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é aquele rapaz perdido no deserto, que ele pede por Deus e Deus manda o Espírito, que o Espírito vai e dá a intuição a ele para seguir determinado caminho. Então, as nossas preces têm que ser como um auxílio, né, e não como algo que vai solucionar. E para isso precisamos estar regados desse pensamento. Tanto a prece do Espírito, que vem do nosso íntimo, tanto a prece da nossa inteligência, da nossa capacidade mental. Porque senão estaremos, como eu já falei e repeti várias vezes, proclamando, falando palavras vazias, repetidas, que não irão surtir efeito nenhum e que, na verdade, estarão mobilizando espíritos que têm o seu trabalho, que têm as suas obrigações, para estar solucionando causas que nós mesmos temos a capacidade de resolver, temos a capacidade de suportar. Eu tentei fazer uma correlação, eu não sei se confundi mais ainda a cabeça de vocês, mas eu espero que, como era um item curto, eu queria fazer essa correlação para que a gente entenda que não é só sobre falar de uma prece inteligível, mas é compreender que para você realizar a prece desse tipo, tem diversos fatores correlacionados, como o nosso pensamento, como a nossa capacidade intelectual, mental, a correlação do nosso espírito com o corpo físico, e também que existem diversas linguagens, não só a linguagem falada, né? A principal linguagem é a linguagem do amor. Quando a gente compreende esse tipo de linguagem, a gente consegue se comunicar com qualquer ser, com qualquer espírito, com qualquer ser humano de qualquer esfera terrestre. E quando a gente tem essa linguagem no nosso coração, a gente consegue transmitir outra linguagem, que é a vibração, de forma benéfica. Então, quando a gente compreende e correlaciona isso com essas preces que não devem ser vazias, eu tenho certeza que a nossa prece ela surte mais efeito, ela tem um benefício maior para nós e para os nossos irmãos, desde que respeitemos os nossos limites, as nossas capacidades, certo? Porque como o livro menciona, como o São Inácio fala tanto, que será dado, que cada um tem a sua obra, certo? Então a gente precisa relacionar isso para compreender que a prece é uma ferramenta que nos auxilia, e não que vai tampar buracos ou que vai resolver os nossos problemas. Até porque os nossos problemas foram obras da nossa incapacidade de nos permitir e de nos evoluir. Espero que tenham ajudado.